Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz de Capibaribe. Mudei o cenário porque eu resolvi, final de ano, resolvi mudar o formato do meu escritório, mas eu prometo que logo eu vou botar um cenário mais bonito aqui. Eu tava de costas, eu fazia de costas para a minha biblioteca, agora a minha biblioteca está à frente. Bom, eu deixo aqui meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Eu agradeço demais, né? Primeiro agradecer a Deus por estar vivo. É você, minha amiga, meu amigo, minha irmã, meu irmão que dá seu like, seu dislike. Muito obrigado. E faz seus comentários. Obrigado aos 903 inscritos. Estou muito feliz. A visualização do último vídeo foi baixa, eu esperava, véspera de Natal, não tinha como, a gente está ocupado com outras atividades, mas mesmo assim, 41 pessoas que visualizaram meu vídeo, estou muito feliz por isso. Hoje, portanto, eu vou falar de economia frágil, Estado de divindade e democracia em prova. O editorial que eu vou ler, eu pedi ajuda ao chat GPT, portanto, parcimônia, paciência, né? Eu peço também. Agora, a ideia do vídeo é toda minha. Eu não deixei que ele altere. A ideia é minha. Então, o erro que ocorrer nos meus vídeos, a responsabilidade é minha. Mas o editorial, eu pedi auxílio para a gente se encerrar, né? Achei o último vídeo de 2025. Eu quero muito agradecer a Deus e a todos vocês que durante o ano de 2025 me ajudaram muito. Não atingimos a meta, como dizia a Dilma, nós não temos meta quando criarmos a meta, né? Lembramos muito Dilma isso, né? Mas a meta continua, ultrapassarmos os 1.000 inscritos no meu canal, falta só 97 inscritos, é muito pouco. Vamos lá, vamos trabalhar com 100, espero que até o meio do ano de 2026 eu atinja, e nós, né, atingiremos esses objetivos. Pois bem, o editorial de hoje eu falo assim: no ano de 2025, o ano de 2025 chega ao fim, com sinais evidentes de que o Brasil atravessa um momento de grandes desafios econômicos, sociais e políticos. Este editorial propõe uma reflexão serena, porém firme, sobre o país que estamos construindo e, sobretudo, sobre o futuro que desejamos legar às próximas gerações. Vivemos tempos de incerteza, e em discursos otimistas, muitas vezes, em que discursos otimistas, muitas vezes, contrastam com a realidade dura enfrentada pela maioria da população. É justamente nesses momentos que se impõe o dever de analisar os fatos com a responsabilidade, espírito crítico e compromisso com a verdade. Pois é, meus amigos, a gente precisa de ter responsabilidade. Eu falar que o Brasil, a economia não está boa, que o Brasil não passa por um momento de euforia, parece contraditório, mas na verdade nosso país não está bem. Por exemplo, o endividamento das famílias, um sinal de alerta. Conforme noticiado no jornal O Globo, de 26 de dezembro de 2025, o endividamento das famílias brasileiras já atinge 50% da renda anual. Trata-se de um dado alarmante que revela como milhões de brasileiros têm recorrido ao crédito para manter o consumo básico, pagar contas essenciais e tentar preservar um padrão mínimo de dignidade. Não podemos admitir que o Brasil é um país de ricos. Não, tem poucos ricos e muitos pobres. O endividamento das famílias é assustador. Todo mundo com cartão de crédito, comprando cartão de crédito, mas no final do mês não dá fatura, paga o mínimo e toma e é enrolo e toma emprestado e rola dívida. Esse quadro demonstra que a economia brasileira, apesar dos indicadores que sugerem certa estabilidade, não está conseguindo promover bem-estar social. Na prática, o que se vê é o aumento da dependência do crédito e perda de poder de compra e a insegurança financeira permanente nos lares. Não estamos felizes. Uma taxa Selic de 15% ao ano contribui decisivamente para esse cenário. Juros elevados encarecem o crédito, inibem investimentos produtivos e ampliam a inadimplência. Famílias e empresas ficam sufocadas enquanto a economia patina. A economia brasileira não cresce há anos.
Uma economia saudável, gente, deveria estimular o trabalho, a produção e o consumo. Porém, quando o crédito se transforma em uma armadilha, o crescimento torna-se artificial e insustentável. O Brasil vive de rendas. Eu me lembro no tempo da inflação, antes de Collor, Sarney, as pessoas vendiam apartamentos para investir no mercado financeiro. Quando o Collor deu o golpe, pegou muita gente que só tinha renda, não tinha mais bens. E o Collor sequestrou a renda de todos os brasileiros. Foi um desespero. Porque o Brasil vive numa expectativa de viver sobre renda. Né? E o que contribui para isso? Gastos públicos e dívida, o peso do Estado. Né? Outro fator preocupante é o comportamento das contas públicas. O excesso de gastos do governo, muitas vezes justificado por interesses eleitorais imediatos, acaba produzindo efeitos nocivos a longo prazo. Quando o governo não estabelece limites claros para as despesas, amplia-se a dívida pública, que precisa ser financiada com mais impostos ou com juros cada vez maiores. O fim das contas, quem paga esta conta é sempre a cidadão comum. Quando a gente, eu não pago dívida pública, eu nunca paguei um dívida do título público. Muita gente vai dizer, se eu não quero saber disso, eu não voto, eu não discuto, porque eu não pago imposto, eu não tô. Mas você não paga imposto efetivo, você não vai ao banco recorrer R$100, R$200, recolher R$1.000 para o fisco. Mas você paga o imposto quando você vai para o supermercado, não compra o produto pelo mesmo preço, não em uma semana para outra. É isso que está acontecendo no Brasil. Você não compra as mesmas coisas com o mesmo salário mínimo que você quer reajustado em janeiro, e você só vai reajustar em janeiro de 2027. Mas até lá a inflação corrói a sua renda. Agora, quem aplica de renda não está ganhando muito bem. Quem vive no mercado financeiro é ótimo. Né? A responsabilidade fiscal não é sinônimo de instabilidade social, ao contrário, é condição indispensável para que políticas públicas sejam sustentáveis e capazes de gerar resultados duradouros. Um Estado endividado compromete sua capacidade de investir em saúde, educação, segurança e infraestrutura. É o país que a gente vive. O Brasil não tem educação, o Brasil não tem saúde, o Brasil não tem estrada, o Brasil não tem nada. O povo vive de migalhas. Bolsa Família, isso é uma enganação. Não estou dizendo que eu sou contra, não. Que dê o Bolsa Família, que dê lá o pé de meia, mas isso é uma enganação. O Estado não cresce, a economia não cresce, é porque as pessoas acabam pagando esse preço, gerando mais pobreza. Porque o Bolsa Família mantém a pessoa pobre. Não concordo com isso. Você manter... Dá licença que eu vou beber água. Os programas sociais, eles são muito bons, mas mantêm as pessoas pobres. Eu quero um país que consiga proporcionar condições para que essas pessoas melhorem de vida. Saiam da pobreza absoluta, mas entrem para o mercado de trabalho com um curso técnico, que vá para a escola, que aprenda, que tenha saúde, que os seus filhos sejam vacinados, que tenha um parto decente nas maternidades brasileiras, coisa que nós não temos. Não adianta a gente enganar. Agora o INSS tem especialista? Tem não, gente. Isso é mentira. O SUS não atende a necessidade do povo brasileiro. Eu sou um idoso e eu sei o quanto sofro nos hospitais e nas clínicas do SUS, porque eles não me atendem, eles não sabem, nem que não querem, os médicos nem conversam comigo. Porque é um idoso, eles estão um pouco se lixando. Eles querem atender 500 ao mesmo tempo e ganhar o dinheiro deles e ir embora. Saúde da família, isso é uma piada. O Brasil não tem um programa de saúde adequado. O Brasil não tem um programa de saúde bucal, por exemplo. Eu sei que a questão bucal, o problema de saúde bucal é uma questão do mundo. O mundo inteiro tem esse problema. Mas o Brasil devia, o SUS tem condições de ter dentistas, de atender a população, de resolver problemas, tantos problemas, mas o governo não faz, porque as prefeituras não estão interessadas em melhorar a condição do povo. Porque o povo analfabeto, o povo rude, o povo que não discute, o povo omisso é o povo que vota nos mesmos candidatos, nas mesmas ideias, nos mesmos programas. Indústria brasileira em dificuldade. O campo produtivo, a situação no campo produtivo, né?
A situação da indústria brasileira merece atenção especial. Nesse governo Lula, ele criou, vamos criar uma nova indústria. Mentira, não fez nada até agora. Em artigo publicado no Estadão de 28 de dezembro de 2025, o jornalista Rolf Kundert, acho que é assim, recorda que, embora tenha sido por muito tempo a ideia de que o Brasil é essencialmente agrícola, a indústria sempre desempenhou um papel decisivo na trajetória econômica e social do nosso país. Hoje, porém, os números mostram a fragilidade da indústria. 9 meses, ou seja, até setembro, a indústria cresceu apenas 1,7%, enquanto o agronegócio avançou 11,6% e o setor de serviços 2,8%. São dados estatísticos, isso é muito importante, gente. A indústria está patinando. Isso revela a economia desequilibrada, excessivamente dependente de setores menos intensivos em tecnologia e valor agregado. Não estou contra o agronegócio, já falei 1000 vezes, gente, mas o agronegócio não emprega gente. O agronegócio tem uma tecnologia, mas ele exporta só o produto, ele exporta o arroz, ele exporta a soja, ele não exporta valores, indústria, benefício, serviço, desenvolvimento. Você vê nossa indústria automobilística, desde 1951, com Juscelino, quando veio para cá, a indústria automobilística, investe por ano 12, 14 bilhões de dólares de incentivos fiscais que o governo distribui. E até hoje no Brasil, a indústria brasileira, do automóvel brasileiro, não se desenvolveu. De 51, 55 lá, acho que quando foi Juscelino, 51, vamos trabalhar com a época de 56. Porque vem a CSN, com a Segunda Guerra Mundial, já vem a indústria. Mas foi a partir de Juscelino que o Brasil tomou esse rumo. Até hoje nós não temos um carro nacional. A indústria monta os carros que vêm da França, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Isso é uma vergonha. Por quê? Porque o governo não se preocupa com a política nacional. Investir na indústria é investir em inovação, produtividade e empregos de maior qualidade. Países que alcançam altos níveis de desenvolvimento entenderam que não há crescimento sustentável sem base em indústria sólida. Não tem, gente. Todos os países que cresceram foram para investir aonde? Na indústria. A falta de investimento em infraestrutura agrava ainda mais os problemas. Estradas precárias, portos ineficientes, energia cara e burocrática. A excessiva reduz a produtividade. Você vê a questão de São Paulo, quando dá um vento, 3 dias a cidade sem luz. Mas vamos botar... Não, a Enel não vai, a companhia, a Enel, desculpa, falei, a indústria de São Paulo, não é, a distribuidora de energia de São Paulo não é culpada. A culpada é os prefeitos que não criam uma política de investir, de enterrar os fios, melhorar a infraestrutura da cidade. Porque não tem recurso. O recurso das prefeituras vai para os apadrinhados políticos deles. A armadilha da renda média. O economista José Roberto Mendonça de Barros tem alertado para o fato de o Brasil estar preso há anos na chamada armadilha da renda média. Cresce pouco, investe mal e não consegue dar o salto necessário para se tornar uma economia avançada. É pura verdade o que ele está falando, Pura verdade. A persistente elevação dos gastos públicos pressiona a inflação e os juros, gerando um aumento sistemático da dívida pública e em relação ao PIB. Esse círculo vicioso impede que o país avance e compromete o futuro das novas gerações. Eu tenho medo das futuras gerações. O que é que essas crianças... Eu vivi fome, eu passei fome, na minha infância, mas eu não quero que os filhos da minha geração passem fome como eu passei. Eu quero que as pessoas tenham condições. E, na verdade, a tendência é o país passar fome. Um país produtor da agricultura que passa e o povo brasileiro não tem acesso à comida. Essa é a realidade, Romper essa armadilha da renda exige reformas estruturais, planejamento a longo prazo e coragem política para enfrentar interesses corporativos. Gente, é só acabar com subsídio e tirar esses interesses eleitorais que percam uma eleição ou duas, depois a gente se ajusta. Mas incentivos fiscais é 550 bilhões de reais que o governo destina para empresários incompetentes ficar ricos. Esse é o grande problema nosso, Eu tenho pena dessa futura geração. Eu sofri, mas eu saí daqui com 19 anos, ainda semi-analfabeto, fui para o Rio de Janeiro, me formei, fiz meu primário, meu ensino médio, meu segundo grau, hoje é ensino médio, fui para Brasília, fiz um ano de vestibular, passei, fui para fazer ciências contábeis, depois de muito tempo fiz faculdade de Direito, mas porque é minha vontade própria, mas não tem incentivo do governo nenhum.
Muito pelo contrário, as empresas, ao invés de elas às vezes me cobravam, porque eu chegava cansado em casa, eu estudava até meia-noite, 1 hora da manhã, eu chegava no dia seguinte no trabalho cochilando. Né? Mas a empresa não quer saber disso não, ela quer saber se você realmente produz, a empresa estava certa. Né? Mas infelizmente, quando você não tem um país desenvolvido, você cria o quê? Uma criminalidade. A criminalidade é uma ameaça à ordem e à democracia. Né? No campo de segurança pública, os sinais também são inquestionáveis. Editorial do jornal o Globo, de 28 de dezembro de 2025, destaca o avanço da criminalidade e sua infiltração na economia formal e nas instituições da República. A situação é tão grave que o próprio ministro da Justiça declarou ter solicitado aos partidos políticos que façam uma triagem rigorosa de candidatos para evitar que a eleição possa filiar pessoas ligadas ao crime organizado. A que ponto nós chegamos? Deputados, como tem no Rio de Janeiro, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, provavelmente o governador, tudo envolvido com crime organizado. Isso é uma situação muito preocupante e não tem uma expectativa de que melhore a situação do Rio de Janeiro, porque os candidatos que já estão em programa são ligados aos mesmos grupos políticos, né? Lá com a Gardenia Azul, Jacarepaguá, você sabe o que é que eu quero dizer com isso, né? Quando o crime se aproxima do poder público, não está em jogo apenas a segurança da população, mas a própria integridade do Estado democrático de direito. Um país que não consegue garantir segurança perde sua capacidade de promover a liberdade, justiça e desenvolvimento. Se o Brasil não tomar providências, o crime organizado vai virar uma bagunça. O Estado já é desgovernado, como estados como o Rio de Janeiro não tem mais governador. Para que serve o governador do Rio de Janeiro? Para nada. Ele não é mais um governador, porque o crime organizado tomou conta de 28 a 41 milhões de pessoas que vivem sob a égide, sobre as ordens do crime organizado. Ah, você está sendo ofendido. Não, não estou. É a imprensa que define, não sou eu. Eu busco a informação primária. Eu não invento, né? Como dizia aquele grande jurado Silvio Santos. Eu aumento, mas não invento. Não me lembro o nome dele, mas me deu saudade dele agora. Democracia reconhecida, mas sob vigilância. Isso é muito bom, porque o Jair Bolsonaro queria que a OEA, a Organização dos Estados Americanos, provassem que no Brasil não tem democracia. Então o próprio Estados Unidos mandou lá, vai lá e faz um relatório honesto e seguro lá. Então, em meio a tantas dificuldades, merece destaque o relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, OEA, divulgado em dezembro de 2025, reconhecendo que o Brasil possui instituições democráticas fortes e eficazes, comprometidas com a liberdade de expressão e os direitos humanos. É um reconhecimento importante que demonstra a resiliência das instituições brasileiras após anos de tensões políticas. Que a direita, né, sempre é o discurso da direita é que não existe democracia. O filho de Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos dizendo que não volta porque é perseguido. Não tem perseguição política. Ele só tem que responder os crimes que cometeu, como todo brasileiro. Né? Se eu cometer crime, amanhã, se eu fizer alguma coisa, ofender alguém aqui e alguém me recorrer ao Poder Judiciário, eu tenho que responder, mesmo no Brasil. Eu não vou fugir, que nem o ex-delegado da Polícia Rodoviária Federal me foge com passaporte falso, ainda uma declaração dizendo que não pode falar nem pode ouvir. Não, é piada, né, gente? Nem Mazzaropi, nos seus belos filmes, nas suas grandes comédias, poderia imaginar que um dia ele ia ter vamos dizer assim, um copiador, né? Um imitador de Mazzaropi, porque é uma piada essa forma como esse policial fugiu. Você vê, isso mostra a capacidade da inteligência, né? Do estudo. Uma pessoa que chega a ser comandante-geral da Polícia Rodoviária Federal não ter a mínima capacidade de perceber que isso não ia dar certo. Um passaporte falso do Paraguai com outra foto, uma carta dizendo que não pode ouvir nem falar porque tem um câncer terminal. Gente, isso é uma piada. Nem Mazzaropi teria a ideia de tão ridícula como foi essa, né? Cenário político e a incerteza de 2026. No plano político, o país já se move em direção às eleições de 2026. Jair Bolsonaro afirma que a candidatura do seu filho Flávio Bolsonaro está consolidada.
Ao mesmo tempo, a possibilidade de uma candidatura presidencial de Tarcísio de Freitas parece ter perdido força, indicando que o governador de São Paulo deverá concorrer a concentrar seus esforços na reeleição. O cenário é marcado por incertezas, disputas internas e rearranjo de forças. Falta, no entanto, um projeto nacional claro e capaz de unir o país em torno dos objetivos comuns. É o que eu falo insistentemente. Parece um truísmo, mas não é. Falta ao Brasil um Estado, um governo que goste do Estado. Não é o governo da família Bolsonaro. A candidatura de Flávio Bolsonaro é a perpetuação de manter a família Bolsonaro na política nacional. Eles estão pouco se interessando com o país, com o Brasil. A candidatura de Flávio Bolsonaro é a realidade concreta da usurpação, né, da apropriação dos políticos ao patrimônio nacional, que é o direito do povo brasileiro. Eles se apropriam, eles se sentem dono, é o patrimonialismo na sua essência. Né? Quando o Bolsonaro, que sempre viveu às custas do Estado, sempre foi militar, depois foi vereador, foi deputado e presidente da República, e continua vivendo às custas do Estado. Da mesma forma, colocou toda a família. Eles nunca pensaram no país, nunca pensaram em um projeto de educação, um projeto de desenvolvimento, projeto de infraestrutura, até porque você vê tudo que os filhos de Jair Bolsonaro não trabalharam em nenhuma empresa privada. Eles sempre viveram às custas da política, com as chamadas rachadinhas nos gabinetes, troca, falsificação de combustível, conforme afirmou o ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes. Isso é o Ciro Gomes afirma que o Bolsonaro falsificava notas de combustível. Não estou assumindo, eu não estou afirmando, estou dizendo, repetindo o que Ciro Gomes já falou para milhares de entrevistas. Mais do que nomes, o Brasil precisa de ideias propostas e compromissos com o futuro, responsabilidade e crescimento. Conclusão: um país em encruzilhada. No final de 2025, o Brasil se encontra numa verdadeira encruzilhada histórica. De um lado, instituições democráticas reconhecidas, uma sociedade vibrante e um enorme potencial econômico. Do outro, o endividamento das famílias, fragilidade industrial, desequilíbrio fiscal e criminalidade crescente. Essa é a realidade do Brasil, gente. Tem um povo maravilhoso, mas ao mesmo tempo o abandono do Estado abandonou as instituições, porque são governos populistas e só pensaram neles, na família deles, no governo do PT, no governo de Bolsonaro, no governo do PL, no governo do PSDB, e esqueceram o Brasil. Então ele vive uma fragilidade industrial, o Brasil não cresce. A questão do desequilíbrio fiscal. Gente, o desequilíbrio fiscal, as contas do governo não batem. O governo precisa de fazer uma política econômica dramática, cortar gastos, cortar na carne. Fazer que nem a Argentina. Eu estou com um estudo sobre a Argentina, eu vou fazer um vídeo. Eu estou estudando a economia da Argentina nesse governo Milei. E tem coisas interessantes. Nós vamos aprender. O Brasil precisa seguir a Argentina. Fazer uma política de corte de gastos severa. Redução da burocracia. Né? Impondo facilidade das pessoas. A reforma tributária que foi aprovada, que vai entrar lá em vigor em 2026, lá para 2030. Gente, essa reforma tributária ela é muito burocrática, é uma mentira. Não pense vocês que a reforma tributária vai melhorar a vida das pessoas. Muito pelo contrário, vai tornar mais difícil, vai tornar mais atrito, mais questões jurídicas. Porque ela é muito amarrada. Eles pensaram só neles, eles não pensaram no país, não pensaram no empresário, só pensaram no caixa. Né? O primeiro desafio é quem tem que receber em Pix a partir de janeiro, quando vai ser um problema, viu? Eu estou alertando, a partir do dia 1º de janeiro, as suas vendas recebidas em Pix vai ter problema, terão problema. O desafio que se impõe em 2026 é transformar a estabilidade institucional em crescimento sustentável, responsabilidade fiscal e políticas públicas eficazes. Sem isso, continuaremos presos à estagnação e o adiamento do futuro melhor. Que este novo ano traga não apenas a esperança, mas sobretudo decisões corretas, compromisso com o interesse público, um projeto do Brasil, não projeto de Bolsonaro, projeto de Lula, projeto do PT. Né? Com decisões concretas, compromisso com o interesse público e respeito ao povo brasileiro, que nós não somos respeitados. O país precisa mais do que nunca de lucidez, coragem, união para
para reencontrar o caminho do desenvolvimento. Este é o nosso balanço, este é o nosso alerta e este deve ser também o nosso compromisso. Olha, gente, muito obrigado. Estabeleci uma regra de fazer dentro de 20 e 30 minutos. Estou gastando 24 minutos até aqui. Dei conta do meu recado. Quero aproveitar para desejar um feliz ano novo para todo mundo. E o 2026 estaremos aqui juntos de novo, por mais um ano de reflexão, um ano de aprendizado, que eu aprendo muito com vocês. E vocês com certeza devem refletir sobre essa minha ideia, para que a gente melhore. O propósito é a gente melhorar a educação, o propósito é a gente melhorar as condições sociais e econômicas do nosso país. O governo precisa de políticas efetivas, de governo, né? de compromisso, não de fazer como estão fazendo com os Correios. Eles quebraram os Correios por incompetência, por administrações desastrosas. Agora o Correio precisando de 20 bilhões, 40 bilhões, que não vai resolver. Daqui a 10 anos nós estamos de novo salvando os Correios, porque esses 20 bilhões não vão resolver os problemas do Correio, porque o problema do Correio é o foco, ele perdeu o foco e está difícil dele encontrar. Porque o Correio tem que sair daquela coisa do empregão, que emprego que não sai. Gente, você tem uma ideia como é incompetente o Correio e a administração dos Correios. Aqui em Santa Cruz do Caparibe tem um shopping center chamado Moda Center, que fica... e tem terrenos espaçosos. Os Correios podiam lá, onde a venda sai, o pacote sai, ele está lá uma agência. Mas não, a agência fica a 4 quilômetros de distância. Então imagine, toda pessoa que queira botar um pacote tem que sair da onde vendeu e entregar a 4 quilômetros. Quando na verdade o Correio devia estar lá junto no Moda Center. Não só o Correio, mas bancos, tudo deviam estar lá facilitando. Mas não, é a 4, 5 quilômetros de distância. Tudo através do motor, tudo através de carro, que são distâncias enormes. Então o que falta ao Brasil é logística, o que falta ao Brasil é honestidade. Infelizmente nós não temos. Os Correios é um exemplo do descaso. O Brasil é os Correios. Tá? Os Correios no plural porque é a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT. Ok, gente? Mais uma vez, desculpa, bom ano novo e bom ano novo para todo mundo, e eu volto acho que é 5 de janeiro que eu faço o primeiro vídeo de 2026. Muito obrigado e até a próxima.